Boa noite, pessoal. É sempre bom estar entre amigos. E aqui no Paz e Bem a gente já tem corações muito fraternos, ficamos muito felizes quando temos a oportunidade de voltar aqui. Agradecer a Solange pelo convite, a Josi pela abertura, ao nosso querido Tom Trajano, amigo também do coração. E hoje a gente vai ter como tema Jesus, a luz do mundo. Então a gente começa perguntando quais as palavras que Jesus mais pronunciou. Vocês lembram? Já leram várias vezes, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também o Novo Testamento, correto? Os 4 evangelhos, com certeza. E já sabem que as palavras que Jesus mais proferiu foram reino dos céus. Ou reino de Deus, depende do evangelista. Então, a sua proposta realmente, diferentemente dos profetas do Antigo Testamento, que falavam sobretudo de recompensas terrestres, Jesus vem falar de uma nova realidade, de um mundo espiritual, do reino dos céus, que aliás ele dizia que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vós. Então não é somente a condição de estarmos em um mundo mais avançado, numa colônia espiritual superior, mas estarmos já aqui na Terra experimentando esse reino anunciado por ele há 2000 anos. E ele também foi muito sincero. Olha pessoal, esse mundozinho aí, esse planeta de expiação e provas, como Allan Kardec mais tarde teria informação pelos espíritos nobres, esse reino, por enquanto, não é deste mundo. E acrescenta que no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo. Com a doutrina espírita, a gente aprende que não existem aflições, que não existem problemas. A partir de hoje, ninguém vai falar mais essas palavras, crises, problemas, dificuldades. Não, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, muito mais otimista, né? Então, em vez de reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, do nosso chefe, não, a gente fala assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu estou experimentando lá em casa. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado uma missão tão difícil. Assim a gente sai da posição de vítima, né, Tom? Que é muito cômoda, para a posição de protagonista da nossa própria história. E a gente lembra, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa evolução. São degraus, são personal trainers do nosso espírito para desenvolvermos os músculos do amor, da fé, da paciência. Aliás, o seu Monteiro, que foi presidente da Federação do Ceará e do Grupo Espírita Paulo Estevão em vários mandatos, ele me disse certa vez, eu era solteiro, ele me disse, Nazareno, o espírito só evolui depois que casa. Mas como é que é isso, Monteiro? Só depois que casa? Ele disse, porque só depois que a gente casa que a gente aprende a ter paciência, tolerância, resignação, desenvolve o perdão, não é? Então, olha que maravilha. Então, casar é muito bom. Vamos, né, preservar os casamentos. Ou se separou, casa de novo. É muito bom para evoluir, muito bom para evoluir. E ele nos esclarece, né, para que a gente tivesse bom ânimo. E também nos diz para não buscar somente, não é para buscar somente esse reino, mas buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E tudo mais nos será acrescentado. Então, a prioridade é o espiritual, mas sem esquecer a vida material, a família, os amigos, o trabalho, a saúde. Trouxe-nos várias parábolas sobre o reino de Deus, a mais bela talvez seja a do tesouro escondido, daquela pessoa que está trabalhando em um terreno e descobre um tesouro ali enterrado. E aí o que é que ela faz? Esconde novamente, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno, que ele sabia que havia um tesouro. Assim é, quando a gente aprende onde está o reino dos céus, a gente é capaz de abandonar todos os nossos bens materiais, nossas preocupações, e colocar em primeiro lugar o reino dos céus. E a receita para a felicidade real, dizia Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, são as bem-aventuranças. Como o tempo aqui é curtinho, eu tenho muitos slides,
Né? A gente vai passar mais rápido aqui, mas lembrando que bem-aventurado significa o quê? O que significa a palavra bem-aventurados? Uma alma se salvou. Felizes. Algumas traduções bíblicas já trazem a palavra feliz, porque a gente não sabe o que é. Então ele vai dizer que, aliás, diferentemente de tudo o que havia na época, porque para os antigos, os fariseus, doutores da lei, a pessoa que era abençoada por Deus era a pessoa que era rica, era a pessoa que era longeva, que vivia muito, era a pessoa que era próspera, que tinha muitos filhos, muitos bens. E Jesus, diante das multidões, ou seja, havia vários grupos, inclusive de fariseus, doutores da lei, que queriam escutar o que ele iria dizer, vai iniciar o poema mais belo que a multidão, que o mundo já conheceu, dizendo: felizes os pobres de espírito, os humildes, ensina Kardec, porque deles é o reino dos céus. E a humildade é a chave para muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E aí ele avança falando sobre os aflitos, os mansos, fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, que é diferente de pacíficos, né? Esses promovem a paz. Eles não são somente pacíficos. Ou perseguidos por causa da justiça, quando nos injuriarem e perseguirem, a gente deve se alegrar, nos regozijar, porque grande é a nossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então a gente tem aqui humildade, resignação, mansidão, paz, confiança, misericórdia, pureza de coração, pacificação, confiança, esperança para os perseguidos por causa da justiça e alegria e resignação também. Então, essas virtudes para a felicidade. E quais seriam essas orientações desse psicólogo, que, aliás, queremos esclarecer? Que Emmanuel diz que seria um reducionismo, qualquer título que nós colocássemos em Jesus, porque ele é mais do que isso, né? Na doutrina espírita, aprendemos, na revista espírita, que Jesus é um Cristo, é um Messias, é um espírito puro da mais elevada hierarquia, né, entre os espíritos. É um espírito puro. Ele é o governador planetário, nos ensina Emmanuel. Ele é o guia, porque ele já trilhou esse nosso mesmo caminho. Então ele conhece melhor do que ninguém esse caminho. E ele é o nosso modelo, que a gente deve se espelhar, aprender com o seu exemplo. Então ele tem muitas coisas a nos ensinar para fazer brilhar a nossa luz também para um dia. Dos 7 eu sou que Jesus falou em João, né? Tem os 7 eu sou. O único que ele compartilhou conosco, que ele dividiu conosco, foi: eu sou a luz do mundo. Dizendo-nos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre uma montanha. Então, primeira coisa é a fidelidade a Deus, que, aliás, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, por Chico Xavier, da editora FEB, ele vai mostrar a importância da fidelidade a Deus. É o capítulo 6, mas quando os apóstolos perguntam na casa de Simão Pedro, qual seria o primeiro passo, qual seria a coisa mais importante a iniciar na tarefa, Jesus vai dizer que, antes de tudo, é a fidelidade a Deus. E a gente vai entender essa palavra que foi traduzida por fé, mas em hebraico, emuná, e depois em grego, pistes, não significa somente confiança, fé, mas também fidelidade. Então é aquele que cumpre a vontade de meu Pai. Ele dizia: eu não faço a minha vontade, mas a do meu Pai que me enviou. Então é ser fiel, é cumprir os mandamentos. Não basta somente acreditar, isso ainda é pouco, não é? É um primeiro passo, mas a fé sem obras é morta, nos ensina a carta de Tiago. O amor e o auto-amor, né, nos reforçando aí o café, você já sabe, né? É coração, alma, todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, é para a sigla café. E amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É um amor incondicional. A todos os mais equivocados, Jesus sempre os acolheu, né? Pede-nos, inclusive, amar os inimigos, diferentemente também dos antigos, que quando diziam amai o vosso próximo, como está lá em Deuteronômio, o próximo era o judeu, não era para amar o romano, o babilônio, não. Era para amar o da sua raça. E Jesus, mudando completamente algo que jamais alguém houvera feito, ele vai chamar de Deus de Abba, Pai. Melhor dizendo, papai.
Alguns dizem até paizinho. Há discussão sobre essa palavra, na verdade. Porque havia muito respeito também nas palavras de Jesus, mas essa intimidade. E naquela hora ele derrubou todas as fronteiras, destruiu todas as cercas que nos limitavam. A fraternidade universal é implantada por Jesus de Nazaré. Porque somos todos irmãos. E aí ele modifica completamente toda a nossa história. Falamos do conhecimento. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E eu quero parabenizar, Tom, aqui o pessoal do Paz e Bem, porque a gente chega para montar, como diz Jesus, nessa parafernália aqui. Ela não disse essa palavra não, mas é a palavra correta. E está o pessoal estudando ali o livro dos Espíritos. Que maravilha! Como é importante a gente ter o estudo que nos fortalece a fé, porque a fé realmente vai nos fortalecer diante do medo, que é um dos grandes problemas que ainda nós trazemos, né? E a fé depende do conhecimento. O autoconhecimento, já falamos aqui que o reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino de Deus está dentro de vós, né? Falou sobre a projeção, que a gente enxerga o cisco, o arqueiro, no olho do nosso irmão, mas não enxergamos a trave que cobre o nosso, então é um psicólogo excelente para nos esclarecer sobre isso. E a humildade, que é diferente de desleixo, não é, pessoal? A pessoa ser humilde não é a pessoa ser desleixada, andar com o cabelo desgrenhado, não. É a pessoa reconhecer que ainda tem muito a aprender. É reconhecer que ainda temos muitos equívocos do passado. É não nos acharmos superiores aos outros a fim de condenar, de apontar o dedo, de chamar de criminoso, de bandido, etc. A posição da humildade é essa, não é? Também não vem com aparência exterior. Há pessoas muito ricas, muito nobres, muito bem vestidas, que são extremamente humildes. E há pessoas ainda com poucos recursos financeiros que são extremamente orgulhosas, têm dificuldade de perdoar. Por quê? Porque não, como fez isso comigo, não? Logo comigo? A humildade, não é? Então já estamos falando, os seus limites. Jesus tinha limites, apesar de ser um Cristo, ele se impôs limites. Vocês lembram que ele vai começar a sua missão por volta dos 30 anos? É o que se estima, apesar que tem discussões sobre quando Jesus nasceu. O mais comum hoje é que seja 6 anos antes da era cristã, 6 anos antes de Cristo. A morte no ano 33, confirmada pelo calendário de Tibério, né? A morte de Tibério César. Mas a gente vai ver que ele vai se impor limites. Quando a mulher Ciro-fenícia, ela não é judia, ela era de outro lugar. Ela vai pedir a Jesus que cure sua filha, que estava como se fosse endemoniada, né? Com obsessão espiritual, diríamos hoje. Ele vai dizer, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, a minha missão é pregar para o povo hebreu, pessoal da Samaria. Quem vai pregar para vocês é Paulo, é Tiago, é João. Essa turma toda boa que eu vou deixar aqui. Aliás, nem tão boa assim, para ser sincero. E não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela vai dizer, mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos filhos. Ele que não era somente justiça, mas era também misericórdia, vai dizer, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu crês. E a filha dela, à distância, é curada. Então veja, mas lembra que ele colocou limites? Ele disse, nessa missão aqui, de cerca de 3 anos, eu só vou atender esse público aqui. Um Cristo se impôs, mas a gente quer salvar o mundo, né? Não. A gente quer ser, a gente tem que fazer caridade, mas sem salvacionismo. A gente tem que ter humildade até para reconhecer as nossas limitações, preservar a nossa família, não é? Aprender a dizer não. Jesus sabia, ele nos disse que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Tinha um psicólogo aqui em Fortaleza que me atendeu certa vez, muito perturbadinho, mais perturbado do que eu sou hoje. Acreditem, é possível. E ele me disse assim, Neno, você tem uma dificuldade muito grande que é não saber dizer não. E era verdade, eu trazia muito sentimento de culpa, certamente de outras vidas também. E tinha dificuldade com isso. Eu era advogado à época, e ele me disse, Neno, quando você chega ao trabalho e você vê aquela pilha de pendências, porque você não soube dizer não? Porque tudo que pediu Nazareno, você faz isso? Claro, por que não? E isso também, pode deixar. E mais aquilo, certamente. E ele disse, olha, quando você chega no seu escritório que vê aquela pilha de pendências, a sua energia
cai pela metade. Porque você não soube dizer não, não escutou o Rabi da Galileia, que o vosso dizer, Jesus, sim, sim, não, não. Então a gente tem, porque tudo que ultrapassa dali vem do mal, né? Do maligno, algumas traduções também. Então, limites para a gente ter consciência. O perfeccionismo, que é fruto de quem? Do nosso orgulho, né? Que nos leva à frustração, ao sofrimento. Fazemos, inclusive, nossa família sofrer, e esquecemos que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 8 e 10, eu fiz um resumo aqui, que o orgulho é o pai de muitos... Pessoal, orgulho não é satisfação porque alguém da nossa família ou a gente está indo bem, não, tá? Aqui é o orgulho defeito. Não é orgulho, meu filho está indo para a evangelização infanto-juvenil, eu estou conseguindo vir aqui para o estudo, para as palestras do Paz e Bem. Não. Vou participar do seminário do Geluz com Jorge Elahá e Marcel Mariano, maravilhosos. Aliás, o Elahá é hoje meu palestrante preferido, viu? Jorge Elahá. Quem não conhece, pesquise depois e participe. No final do mês de março teremos aqui eles 29 ou 30, não é, Priscila? Pode pegar mais informações com a Priscila, tem um panfletinho ali fora, não perca, é maravilhoso. É sábado ou domingo, você escolhe o dia. E aqui a gente aprende, então, que não é orgulho então de satisfação, é orgulho defeito, se achar superior aos outros. É o pai de muitos vícios, vício no contrário de virtudes. Porque para Aristóteles tem um homem vicioso e um homem virtuoso, tá? Não é vício de dependência química, não, que também é um tipo de perfeição, mas é no sentido de perfeição moral. A negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, e por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Né? E ele falava, aquele que se eleva será rebaixado, aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos. Nos ensinou a resignação, a aceitação em vez da negação, dizendo, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. Ele não disse, me dê sua cruz que eu vou carregar para você. Disse isso não. Não. Esqueça um pouquinho de você, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Você precisa dela, é instrumento para a sua elevação. A sua doença transitória, a sua deficiência, a sua dificuldade financeira, familiar, etc. Tome a sua cruz. Vem e segue-me. Né? Chico Xavier dizia, graças a Deus aprendi a ser feliz com pouco. E falou até sobre ansiedade. Olha que terapeuta maior que nós já conhecemos. Aliás, o único título que Jesus aceitou foi de... Qual foi o único título que Jesus aceitou? Mestre, né? De Rabi, mestre em hebraico. Né? Mestre, dizei o bem, porque eu sou. Né? Outros títulos ele não acatou, não, mas de mestre, sim. E ele dizia, não vos inquieteis com que hei de comer, com que hei de vestir. Não é o corpo muito mais do que a roupa, e a vida muito mais do que o alimento? E qual de vós, com a vossa preocupação, é capaz de aumentar a sua vida em 1 hora? Ou a sua estatura é um côvado, né? Eu vivo ansioso querendo ver se eu cresço um pouco mais, Tom. Mas só caem os cabelos. Diminui, né, a altura? Fica mais baixinho. E ele falava, não vos inquieteis com o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta a sua aflição. E esse mesmo terapeuta dizia, né, você pensa muito. Eu, como penso muito, eu disse, você se preocupa muito. Olha, você está sofrendo por um problema que vai acontecer na segunda-feira, hoje é sexta-noite, você tem que aproveitar, o fim de semana está com sua família, etc. Quando chegar a segunda-feira, você vai receber inspiração para resolver aquele problema. Não fique preocupado. Não é para ser imprevidente, não. É para cuidar, para ter reservas financeiras. É para ser previdente, mas não é para ser preocupado. E aí ele até me disse, olha, você pensa muito, quando você for tomar um banho, tome um banho, esteja presente. Jesus falou sobre a vivência plena. É uma filosofia zen budista, né? Atenção plena. Hoje tem uma palavra chique, mas os budistas já falavam isso há tantos mil anos. É o mindfulness, né? É chique, mindfulness. Aí ele me ensinou o mindfulness. Ele disse, quando você for tomar um banho, tome um banho. Sinta a água escorrer pelo corpo, passe o sabonete, cante. Eu não sei se é porque eu sou do Ceará, pessoal, mas eu adoro tomar banho. Mas como é que a gente toma banho? Preocupado com as contas, com os problemas, que está atrasado, que não sei o quê. Falta disciplina, né? Disciplina, chegar cedo para arrumar os equipamentos. Né? Eu cheguei cedo, mas me atrapalhei. Então, assim, a gente estar presente. Jesus falou disso também quando ele
Ele, inclusive, briga, ele zangou-se, está lá. Ele não negava os seus sentimentos, zangou, está literalmente assim, zangou-se. Quando ele estava passando e a multidão se acotelava para estar junto dele, acotelava. E ele vai dizer com Simão, Simão, né? Simão afastando as crianças, ele vai dizer, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Porque se vós não assemelhardes àqueles pequenos, não entrareis no reino dos céus. E ele para e abençoa as crianças. A gente não tem tempo para nossos filhos. Jesus tinha tempo para os filhos dos outros. E se a gente, né, tivesse uma criança pequenina aqui conosco, o que é que ela estava fazendo? Estava brincando, estava correndo. Quando uma criança está brincando, meus amigos, ela não pensa em outra coisa, ela só pensa naquilo, atenção plena, 100%. Se você perguntar, meu filho, você está lembrado que amanhã tem escola e tem que acordar cedo? Ele vai dizer, hã? Você está sabendo se sua farda está limpa? Se tem dinheiro para o lanche da escola, não sei o quê, papapá? Não sabe. Quando eles estão brincando, eles somente brincam. Então Jesus fala que a gente tem que se assemelhar a essas crianças. Temos que aprender também a vivência plena. Né? Do que um outro ministro, Emmanuel fala que Buda e Sócrates são ministros de Jesus, né? Com belíssimos ensinamentos. E ele vai dizer para a gente não se inquietar com o dia de amanhã. E ele acrescenta, olhai as aves dos céus. Elas não plantam, elas não ceifam. Elas não montam em celeiros, e o Pai que está no céu provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros? Olhai os lírios do campo. Eles não fiam, eles não tecem, e eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós, que sois seus filhos amados, homens de pouca fé. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, né, por uma moeda de pouco valor? Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Não temais, pequeno rebanho, porque é da vontade do meu Pai, que o rebanho que ele me confiou, nenhuma das ovelhas se perca. Então ele vem pedir para a gente não ter medo. Medo também é um problema que nos atrapalha, né? E ele vem nos consolar. Aliás, vai nos dizer, era a frase que Chico mais gostava de Jesus. Jamais os deixarei órfãos. Voltarei para vós. Chico foi órfão 2 vezes. De Dona Maria João de Deus e de Cidália Batista. Ele não chamava a Dona Cidália de madrasta, ele chamava de minha segunda mãe. Coisa bonita, né? E ele foi órfão 2 vezes. Quando ele escutava Jesus dizer isso, ele se fortalecia. E ele acrescenta em outro trecho, Jesus vai dizer, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a gente vai ter essa confiança que Jesus nos traz para combater a ansiedade, né? O medo, eu já adiantei um pouquinho. E a reforma íntima, que a gente fala tanto no Espiritismo. Nazareno, no Evangelho, fala de reforma íntima, fala. Quando João Batista, o precursor do Mestre, vem começar a sua pregação, ele dizia, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Vem Jesus após ele e diz a mesma coisa. E a palavra em grego para arrepender-se é metanoia. Metanoia significa não só arrepender-se, mas também mudança de mente, mudança de pensamentos. É a tal da reforma íntima. Não é tortura íntima. Não é para ficar com sentimento de culpa, não é? Reforma, transformação gradativa, amorosa consigo mesmo também, porque amar ao próximo do mesmo modo que nós devemos nos amar, não é? E ele até acrescenta que não adianta vir para um centro espírita, a gente fazer o atendimento espiritual, né? O atendimento fraterno, fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de outras obras, a gente tomar passes, até socorrer-se de uma reunião mediúnica, desobsessão, se a gente não faz a metanoia. Porque Jesus esclarece, porque não adianta expulsar um espírito impuro, porque ele sai a vagar pelo deserto.
E ao saber que a sua antiga moradia, a sua antiga casa está toda enfeitada, toda adornada, ela não foi reformada, ela foi só enfeitada. Ele retorna trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. De tal modo que a situação daquela casa fica pior do que estava antes. Então não adianta fazer só o estudo, tomar passes, se a gente não buscar a nossa transformação moral, a reforma íntima, né? A gente já tem que ir encerrando, né? Faltam 10, mas depois perguntas? Ainda tem 10. Ah, então pronto. Meu despertador quebrou do relógio, tem que comprar outro. Perdão, não preciso nem acrescentar, mas a parábola mais dura e talvez uma das mais importantes do Evangelho é a parábola do credor incompassivo, aquele que havia sido perdoado de 10.000 talentos, vocês lembram? É a gente que temos muitos compromissos de vidas passadas, fomos todos perdoados, começamos a vida nova do 0 a 0 e a gente é incapaz de perdoar o nosso irmão que devia apenas 100 denários. Fomos perdoados de 72 quilos de ouro e somos incapazes de perdoar 100 reais do nosso irmão. Né? Tem que pensar nisso. A restauração, a mulher mesmo flagrada em adultério, né? o delito em flagrante, ele vai socorrê-la, restaurá-la, vai chamar atenção também, né? Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Eu também não te condeno. Olha, a postura dele não era de condenação, era de resgate. Vai, mas de futuro não tornes a pecar. Então ele disse, você tem que mudar, tem que se transformar, não é? Tem a lição da serpente, que é muito interessante também, que Hermínio de Miranda, no Evangelho de Tomé, ele vai chamar essa atenção para isso. Ele vai dizer que Jesus conseguiu ver virtude em um animal detestado, em uma serpente. Ninguém gosta de serpentes, né? Com exceção dos criadores delas. Enquanto a gente só vê defeitos, nosso irmão, Jesus pega, e naquele instante que ele vai falar sobre a prudência, ele vai dizer de mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então a gente aprende com Cristo que a gente deve ser manso, tranquilo, mas a gente tem que aprender com a serpente. Por quê? Porque as serpentes não têm membros, elas não têm braços nem pernas, elas se arrastam pelo solo, elas não são velozes como os outros animais. Elas não enxergam bem, por isso ela tem até a língua normalmente para sentir melhor a temperatura, inclusive, dos animais. Então, como elas são frágeis e muitas não têm veneno, elas calculam muito bem os seus movimentos. Elas são extremamente prudentes. Jesus consegue ver qualidades no animal que todos nós detestamos, Tom. E a gente só enxerga o defeito do nosso irmão. Nenhuma qualidade a gente é capaz de elencar. Temos que começar a aprender com essa luz do mundo que um dia brilhou entre nós. Né? O auto-perdão. Eu acho que eu já falei sobre auto-perdão aqui, não já? Foi a vez passada, não foi? Mas lembrar, como ele nos disse, que o trabalhador que lança a mão da charrua, lança a mão do arado e olha para trás, não é digno, em algumas traduções, não está apto para o reino de Deus. Então, viemos para o Paz e Bem, nos tornamos voluntários. Tem lugar para todo mundo trabalhar aqui? Pronto. Começamos aqui. Deixa o passado para lá. Se você pegou no arado e vai olhar para trás, ficar lá com sentimento de culpa, você não vai avançar. Você não está apto, você não está digno ainda de estar nessa condição interior e exterior também do reino dos céus. Né? Cultivar a fé na providência divina, que nos fala de cultivar amizades. Então, a palavra boa nova significa boa notícia. E uma vez um senhor muito rico, um fazendeiro, ele tinha até aviões, naquela época, o que era uma coisa muito rara. Ele foi conversar com o Chico. Ele disse, Chico, eu sou um homem muito rico. Olha, eu tenho várias fazendas, tenho até avião. Minha esposa é uma mulher maravilhosa, meus filhos também muito bons, mas mesmo assim, Chico, eu tenho uma tristeza imensa, uma depressão me abate. O que me falta? Chico olhou para ele com muito carinho e disse, meu filho, falta para você a alegria de levar alegria aos outros. Falta para você a alegria de levar alegria aos outros. Então a gente ter essa grande bênção que é poder levar alegria, que nos faz tanto bem. O doutor Zé Felipe
não, é Dr. Sérgio Lopes, psiquiatra da AME do Rio Grande do Sul, ele vai dizer que trabalho social, que a caridade vicia, Tom. Ela aumenta tanto a dopamina no nosso cérebro quanto uma das drogas mais poderosas, a cocaína. Olha que coisa curiosa. Então vamos começar. Vamos nos dedicar aqui ao trabalho no Paz e Bem, atendendo as pessoas aflitas que chegam, como um dia nós chegamos. Como um dia eu cheguei na Federação Espírita do Estado do Ceará. E bem-vindo a Costa Melo, esse irmão querido, hoje no mundo maior. Vítima da ELA, esclerose lateral amiotrófica. Mesmo doente, mesmo em uma cadeira de rodas, lá estava ele naquele prédio, naquela federação que ele tanto amou e tanto ama, atendendo a todos os desesperados, como um dia eu cheguei lá também, sofrendo de depressão terrível. E graças àquela casa, eu pude me reerguer. Então a gente vê a alegria de levar a alegria aos nossos irmãos. Quando a gente vê a pessoa se melhorando no grupo, como a gente fica feliz, né? Quando agora não, mas eu dei muitas aulas de estudo sistematizado da doutrina espírita. Quando eu vi meus alunos trabalhando, que satisfação, né? Aprender alguma coisa nas nossas salas de aula. Eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha. Vamos ver aqui, avançar um pouquinho, viver o momento presente. Já falamos, esperança, individuação, determinação, trabalho em equipe, pureza. Isso aqui é interessante. Jesus era puro, ele não era puritano. E Chico Xavier traz uma lição belíssima para nós. Certa vez, vocês sabem, Chico Xavier nunca namorou. Seu pai e outras pessoas mais velhas queriam levá-lo para um prostíbulo para que ele se iniciasse. Antigamente tinha essa loucura de iniciar os jovens em prostíbulos. E como não tinham conseguido, ele estava sentado em sua casa e uma pessoa chegou com uma dessas revistas chamadas masculinas, mas não são masculinas, são revistas de mulheres sem roupa, não é? E abriu bem numa página onde havia uma moça completamente despida. Chico recebeu aquela revista, ficou ali ele folheando, admirado. E quando ele terminou, ele fechou e disse assim: meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Tudo que Deus faz é lindo. Olha uma pessoa que é pura de coração, mas não é puritana. Se fosse a gente, se fosse eu, pelo menos não. Ei, rapaz, quer isso? Tira isso aqui de mim, porque eu sou palestrante espírita, já falei até no Paz e Bem, sou palestrante Internato Sobral. E doido para ver as meninas sem roupa. Louco para ver as meninas sem roupa. Olha o que é o puritanismo e uma pessoa pura de coração. Pessoal, a gente tem uns recadinhos para dar. E por conta disso a gente vai dar agora e vamos depois abrir para perguntas, tá bom? E eu vou colocar um vídeo, porque nós temos uma instituição que eu até mencionei agora, que está precisando muito da nossa ajuda. Vou colocar um vídeo aqui. Eu vou precisar de som aqui, tá, pessoal? Eu não sei se está ligado. Se não tiver, eu trouxe uma caixa Bluetooth aqui para socorrer. Deixa eu ver se saiu com o som aqui. Aliás, a Priscila do Geluz, que está aqui para tirar nossas dúvidas lá do seminário, ela que produziu esse vídeo, tá? Queridos irmãos, queridas irmãs do Movimento Espírita do Estado do Ceará, hoje nós estamos aqui para ter uma conversa séria. Nós precisamos falar sobre a Federação Espírita do Estado do Ceará, este prédio centenário que nos habita há tanto tempo, com muito carinho e com muito amor. Nós estamos numa situação muito delicada. O prédio da Federação precisa de reforma, de reparos urgentes. Nosso telhado está uma calamidade. Nós temos um problema seríssimo com chuvas. O telhado pode, a qualquer momento, vir abaixo. Não é brincadeira, é sério. Nós não estamos utilizando a totalidade do prédio da Federação porque o nosso telhado corre o risco de cair. Estamos sem utilização das outras salas. O que nós precisamos? Reativar o prédio da Federação para que nós possamos voltar ao campo experimental, para que as atividades doutrinárias da Federação Espírita voltem a ser realizadas aqui nesse prédio. Tenho certeza que quem já vivenciou esse momento anteriormente lembra como era importante a Federação estar aberta.
E aí nós contamos com vocês, contamos com o movimento espírita, que possa se unir, que possa se unificar, para que nós possamos retornar às atividades federativas dentro da federação, para que as atividades doutrinárias, assistência espiritual, a mediunidade, os estudos, o encontro com o jovem, com nossas crianças, nós possamos realizar de novo dentro da federação. Então você que puder ajudar, irmão espírita, pode colaborar através do Pix da Federação, pode colaborar através das várias campanhas que iremos realizar. Te peço aqui, divulga para as outras pessoas, divulga no centro espírita, divulga no trabalho, divulga em casa, faz com que essa mensagem de amor, que vai ser a reforma da Federação, possa chegar a outras pessoas. Junte-se a nós. Salve a fé! Bom, pessoal, essas fotos aí não retratam o que a gente vê lá pessoalmente. Eu estou trabalhando na comunicação lá da federação e só o auditório e a livraria estão em bom estado. O restante do prédio todo, que tem um segundo andar, tem muitas salas, tem várias, eu não sei a quantidade, mas são várias salas, tem um mini auditório em cima, e tudo fechado. E o problema principal é o telhado. Por quê? Porque o telhado da federação ele é mais baixo do que os telhados das casas vizinhas. Então, quando chove, a água dos telhados das casas laterais cai no nosso telhado. E aí não tem, já gastou-se muito arrumando e toda vez dá problema. Então, tem que reconstruir, fazê-lo mais elevado para resolver definitivamente o problema. Tá? Porque aí, olha, a água quando escorre, queima a luz. Já queimamos 3 computadores, 2 notebooks e um desktop. Então, assim, precisamos realmente ver água escorrendo até perto do ar-condicionado. Então, quem puder ajudar, tá? Aqui tem o Pix da FEC, pode ver também nas redes sociais. Ali é só apontar com o seu celular, tá? Ele abre o aplicativo do banco, ou então pelo aplicativo do banco, ou pelo CNPJ, é a livraria Sinal Verde, como está lá cadastrado, tá? E mais informações aí no telefone 981279741. O Instagram é fec.oficial. Tá? Lá vocês encontram as informações, tem esse vídeo, se quiserem conversar também. Tá? O orçamento só do conserto do telhado, que é grande, né, ficou R$ 99.939. Então a gente precisa de ajuda. E urgente por conta esse seminário que teve agora no final de semana passado, com o Andrei Moreira e o Tiago Salles, que são médicos, só foi possível porque não choveu. A gente estava desesperado com como é que ia ser a situação lá, porque choveu antes, uma semana antes choveu bastante, né? Teve umas chuvas grandes aqui. Bom, vamos abrir para perguntas, lembrando, 29 ou 30, Priscila, ou é 28 ou 29? Tem um panfletinho lá fora, tá? O seminário com o Jorge Alahá e o Marcel Mariano. O Marcel Mariano é um médium extraordinário, tá? Trouxe psicografias do Bem-vindo, do Mário Caula, também grandes trabalhadores vinculados à federação, tá? Perguntas do público? Dá tempo ainda, não dá para pergunta? Tem outro microfone, pessoal? Bom, se não tiver, eu vou fazer perguntas para vocês. Preferencialmente sobre o tema, que é falar sobre o Evangelho de Jesus, né? A luz do mundo, o maior psicólogo do mundo. O tom não vale, porque ele vai fazer pergunta difícil, eu não vou saber responder. Acho que estão tudo sabido. Posso acrescentar alguma coisinha, um slide que a gente não viu, e é interessante, ele também nos incentivava, e nos incentiva, como está em Marcos 10, 28, 30, quando ele nos fala que tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a ele ou ao seu evangelho, receberemos em cêntuplo, 100 vezes mais, de tudo aquilo que nós esperávamos. Aliás, recebemos 100 vezes mais desde agora, desde o presente, com perseguições,
tem uma perseguiçãozinha, às vezes é do marido, né? Da esposa. Desde agora, com perseguições e no porvir, a vida eterna. A gente receber em cêntuplo. Está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, o Espírito Verdade dizendo que os espíritas receberão em cêntuplo tudo aquilo que houverem esperado. Então tem recompensa, né? Porque esse jugo é suave, o fardo é leve, e a lei de Jesus é a lei do amor e da caridade. Então a gente não tem que se preocupar, né? Pelo contrário, temos essa recompensa que é fruto da construção do reino dos céus dentro de nós, não é? Tem sobre o desapego dele, só para a gente concluir. Pessoal, olha que a gente reclama que não tem tantas coisas, e um dia eu estava me questionando, porque morava em Brasília, morava de favor, morei de favor 3 anos com uma prima e seu marido e o filho adolescente, e não conseguia dar entrada num apartamento para poder, os apartamentos são mais caros lá em Brasília do que aqui. E eu estava, né, meu carro já velhinho, tinha uma goteira dentro do carro. Estava igual o telhado da federação. E ali eu me questionando, mas meu Deus, eu estou aqui trabalhando na doutrina espírita, mas com essa dificuldade, eu não consigo. Quando eu começo a juntar dinheiro para dar entrada, acaba o dinheiro. E aí o nosso orientador espiritual, eu não vejo, não escuto, mas a inspiração é muito, muito presente. Ele me disse assim, meu filho, como é que era a casa de Jesus? O filho mais excelente de Deus que esteve na terra. As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas eu não tenho, o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. E não era infeliz por causa disso, né? E a gente, claro, é mais importante do que Jesus. Qual era o carro do mestre? Era aquelas carruagens belíssimas, aqueles cavalos maravilhosos? Não, apenas estradas ensolaradas da Galileia. Não teve berço de ouro. Seu pai desaparece do evangelho, se acredita que ele era mais velho, como Humberto de Campos esclarece no livro Boa Nova, por Chico Xavier. Não é? Ele perde o paizinho ainda jovem. Não teve estudos, apesar de Maria ter conseguido, ele vai dizer, ele tinha, né, realmente protagonismo da sua vida, ele vai pedir para ficar na carpintaria com José, diz o livro Boa Nova. Não tinha títulos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente se aflige por conta dessas coisas. Renunciou ao casamento, a uma família, para ter a alegria da esposa, dos filhos, dos netinhos. Não tinha casa, não tinha carro, dinheiro, poupança, nem por isso sonegou, né? Pediu a providência. Pedro pegou os peixes, tinha 2 de dracmas, ele pagou o imposto do templo. O trabalho, não tinha trabalho. A comida morava na casa de Pedro, a maioria do tempo. O que é que tem na casa de pescador? Na Semana Santa, que o povo come peixe, a gente não aguenta mais, né? Come 2, 3 dias. Estava lá. Trabalho, nós já falamos aqui. Tempo, ele tinha tempo até das crianças. A omissão, não jamais foram omissos. Buscava amigos, cercou-se de 12 companheiros. Seu melhor amigo, que era Simão Pedro, vai negá-lo 3 vezes diante do palácio de Caifás. Apesar dele ter dito, Simão, os espíritos das trevas querem te tomar, mas eu rogarei ao Pai para que tua fé não desfaleça. Mas, ó Simão, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Não, Senhor, nem que eu morra. E na madrugada seguinte, Pedro vai chorar porque havia negado o mestre. Então, seu melhor amigo, não? O trai. Armas, Jesus não andava armado. A sua incolumidade, ele não se defende das cusparadas, dos açoites. Diante de Pôncio Pilatos, ele não se defende. A sua glória, não teve glória, foi trocado por um assassino vulgar, Barrabás. O seu cetro de rei era um caniço de cana, a coroa de espinhos, o trono, o madeiro infamante. Suas roupas foram retiradas e deitaram sorte entre os soldados romanos. Parece que a sua túnica era inteiriça e por isso eles não rasgaram e jogaram como se fossem dados para ficar com elas. Né? Ele vai desencarnar despido ou com trajes bem sumários. A sua mãe, até a sua mãezinha, esse tesouro que a gente tem, eu vou ficar com muita saudade da minha mãezinha quando ela retornar ao mundo maior. E aí ele vai dizer, filho, eis aí tua mãe. Vai doar sua mãe para João. E vai dizer para ela, mulher, eis aí teu filho. A vida ele entrega por amor à humanidade. Seu túmulo é de empréstimo de José de Arimateia, que era fariseu, mas admirava e era amigo de Jesus.
os trabalhadores atrapalhadinhos, e até o resultado ele não se preocupava. Como lá no Bhagavad Gita, Krishna ensina a Arjuna o desapego do resultado. A gente tem que fazer a nossa parte. O desapego, o resultado não nos pertence. E a gente conclui, quando Jesus nos questiona em João 10,34, não está escrito, vós sois Deus, né? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses, com D minúscula, e filhos do Altíssimo, todos vós. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilha a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Se tiver tempo, põe poema. Tarefa da semana, então. Dos avisos finais, você pensa na tarefa. Quando você pensa no exercício da semana. Ah, joia. Viram como tem conteúdo bastante? Já já ele vai passar a parte prática, viu? Né? Porque tem que ser teoria e prática.